Amós, capítulo 5. Eu quero iniciar a nossa reflexão lendo apenas um versículo, o versículo de número 24, do capítulo 5 do profeta Amós. Todos acharam o profeta Amós? Diz assim o versículo 24: Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Esse versículo do livro do profeta Amós resume a mensagem que o profeta leva ao seu povo: juízo e justiça. O desafio para que o povo possa viver de maneira justa e aplicar no relacionamento com outros o juízo baseado na justiça que lhe dirige. Justiça é um conceito técnico, teórico, que fala a respeito da forma como nós vivemos, como enxergamos a vida, quais são os princípios basilares que nos faz viver como vivemos, que nos faz pensar a respeito de situações e circunstâncias. Juízo é você aplicar aquilo que você tem como princípio nas suas relações. O juízo é você, diante de um problema concreto, diante de uma situação real, você exercer aquilo que você teoricamente desacreditar. Justiça e juízo. O profeta Amós pede para que o juízo e a justiça, de fato, alcancem aqueles que precisam ser alcançados. Para isso ele usa a expressão do ribeiro perene, que possa fluir. Assim como as águas fluem pelo rio, que a justiça e o juízo possa fluir da vida do povo. A palavra do profeta Amós não foi muito bem recebida. As pessoas que o ouviram começaram a conspirar contra ele, dizendo que, na verdade, era ele que conspirava contra a nação de Israel. Se você ler desde o primeiro capítulo do livro do profeta Amós, Amós começa a anunciar palavras de justiça da parte de Deus para as nações daquele tempo, Damasco, Edom, e ele continua falando a várias nações com palavras de justiça e de juízo. E ele chega a dar uma palavra também de exortação a Judá. No tempo em que o profeta Amós foi levantado por Deus, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel, já havia se dividido. Então ele traz uma palavra para Judá. Mas logo em seguida, quando ele termina a palavra de sentença a Judá, ele dá uma palavra de sentença à nação de Israel. E quando ele dá a palavra de sentença de Deus à nação de Israel, ele que estava sendo em certo ponto amado, passou a ser odiado. Enquanto o profeta falava do pecado dos outros, ele era benquisto. Mas quando o profeta trouxe uma palavra de Deus contra o seu próprio povo, aí ele passou a ser perseguido. O profeta Amós provavelmente era um fazendeiro, produzia sicômoros, uma espécie de figo mais bravo, um figo diferente. E ele tinha a sua fazenda e produzia, só que aprouve a Deus levantar esse homem como um profeta. E um profeta que levou palavras da parte de Deus a várias nações, mas em especial à sua própria terra. E estas palavras que nós acabamos de ler no versículo 24, trata de uma palavra do profeta a Israel. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O profeta Amós vai dizer no capítulo 5 que nenhum ato de injustiça passa despercebido. No versículo 2 do capítulo 5, ele faz uma lamentação e ele diz assim: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 a casa de Israel. O que ele está dizendo com essas palavras é o seguinte: a nação de Israel caiu por quê? Porque é injusta.
A injustiça não vai passar despercebido, porque numa nação, se a nação tem 100, só 10 agem com justiça. Se tem 1000, só 100, ou seja, são poucos que de fato vivem a justiça que pregam. É isso que desde o capítulo 5 o profeta Amós está dizendo. Mas ele traz uma palavra de esperança. O profeta chama a atenção da nação com o propósito de que a nação acorde, que ela desperte. Portanto, ele vai dizer no versículo 4, buscai-me e vivei. Deus está dizendo para vocês, me busquem e vocês viverão. Não busque Betel, não busque Gilgal, não busque Berseba. Ele cita grandes cidades daquele tempo, grandes polos, dizendo que a vida de justiça não está na vida necessariamente urbana e no meio do local onde há movimento, seja ele econômico ou qual for. Ele está dizendo que a justiça está em Deus. E, portanto, eles devem buscar a Deus. No versículo 7, Amós é ainda mais objetivo. Ele diz, vocês que convertem o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Vós que converteis o juízo em ervas amargas. A losna é uma erva amarga. O profeta está dizendo, em vez de fazer justiça, vocês tornam a vida das pessoas mais difícil. A vida se torna mais amarga com o comportamento de vocês. Todo o capítulo 5 é uma forma de tentar trazer a nação de Israel à consciência em relação aos seus atos. Porque os israelitas observavam os atos de crueldade, de maldade, de injustiça de todos os povos ao redor, mas não conseguiam olhar para si mesmos, não conseguiam olhar para suas ações. Versículo 10, Amós mostra o quanto ele sofria. Aborreceis na porta ao que vos repreende, aquele que vos chama a atenção, vocês o aborrecem, e abominais o que fala sinceramente, aquele que fala a verdade é abominado. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exiges tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificados, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Amós está dizendo o seguinte, olha, por causa da injustiça de vocês, por causa da falta de juízo, vocês não vão desfrutar daquilo que vocês mesmos têm construído. É ele mostrando que Deus, de fato, não deixa nenhuma ação sem a sua devida justiça. E ele vai dizer, olha, buscai o bem e não o mal para que vivais. Versículo 14. Justiça. Somos chamados por Deus a viver em justiça, a colocar em prática aquilo que é correto, aquilo que é certo. Na perspectiva humana, sofrer injustiça é uma das piores coisas que existe. Mas na perspectiva divina, agir com injustiça é a pior coisa que poderia acontecer. Portanto, por mais difícil que seja, é melhor sofrermos a injustiça do que sermos aqueles que a praticam. Vivemos numa sociedade onde a injustiça acontece. Nem tudo que é justo se torna de fato um juízo. Vivemos numa sociedade em que quem tem mais consegue ter melhor os seus direitos reservados do que quem tem menos. Quem tem influência, quem conhece pessoas, consegue fazer com que causa seja ganha, mesmo que haja todas as razões para perdê-la. Nós conhecemos isso como injustiça. Conhecemos isso como atos realizados em vários âmbitos, não só no judiciário. Justiça. Vou dar um exemplo mais claro. Quando um ato é cometido, nós queremos transformar a justiça em juízo de uma forma se for com alguém desconhecido e de outra se for com alguém conhecido. Nós aplicamos uma pena para o filho do outro, mas nós queremos absolver quando é com os nossos filhos. Vocês estão entendendo justiça? Transformá-la em alosna? Para um, eu peso, para outro, eu absolvo.
Para um, eu quero a punição. Para o outro, de maneira alguma eu concordo de que a pena seja aplicada. Atos de injustiça. E esses atos vão acontecendo no dia a dia. Acontece nas relações domésticas, nos relacionamentos dentro de casa, nos atos de injustiça, palavras de injustiça. Eles estendem ao nosso convívio profissional, no ambiente de trabalho. Quando somos amigos mais de um grupo e conhecemos menos o outro, e diante de uma crise ou de um problema, nós ficamos do lado de quem é próximo de nós e não do lado certo. Quando isto acontece dentro da própria comunidade cristã, ou seja, em todos os ambientes nos quais possamos estar presentes, sempre haverá uma luta para que de fato venhamos agir com justiça e não de forma injusta. E é por isso que o profeta Amós fala que o povo precisa se arrepender. Versículo 16, ele vai dizer, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto. Ele está dizendo sobre choro de arrependimento. Em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O convite do profeta Amós, reproduzindo aquilo que Deus está trazendo ao coração dele, nós precisamos confessar, nos arrepender dos nossos atos de injustiça. Se os nossos conceitos teóricos de justiça estão equivocados, eles precisam ser mudados. Se o nosso erro é cognitivo, precisamos trabalhar as nossas frases, as nossas argumentações sobre o que é justiça para nós. Mas se o erro não é o conceito teórico, mas é a prática da justiça, é o juízo, nós precisamos pedir para que Deus tenha compaixão de nós e nos ajude a executar aquilo que dizemos crer. Precisamos ter uma teoria justa e uma prática justa. Precisamos falar do que é justiça e precisamos viver o que é justiça. As coisas precisam estar alinhadas em todos os lugares em que venhamos estar. Aonde você estiver, que você seja um instrumento de justiça nas mãos de Deus e que jamais você seja um instrumento de injustiça na vida das pessoas. Por isso o arrependimento. E é por isso que o versículo 18 e 19 vai dizer que o dia do Senhor, muitos pensam que será luz, mas será trevas. Trevas porque aquele que pratica injustiça será julgado pela sua injustiça, é isso que o profeta Amós está dizendo. Muitos israelitas diziam, o Senhor podia vir, o Senhor podia restaurar o reino, e o profeta Amós está dizendo, por que vocês querem restauração do reino? Quando o reino for restaurado, vocês vão sofrer, porque vocês estão sendo injustos. Esta é a palavra dele. E chega ao ponto de ter uma expressão dos lábios e escrito por Amós muito profunda. No versículo 21 em diante, Deus diz assim ao povo, olha, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. O que Deus está dizendo sobre o seu povo pela prática da injustiça é a seguinte, quando vocês se reúnem nas festas, e festas aqui é a festa de Purim, é a festa de Pentecostes, são as festas do povo, festas religiosas. Não é festa como nós temos hoje na sociedade contemporânea, que chama um cantor famoso e vamos fazer festa. Não, são festas religiosas. Ele está dizendo, olha, eu desprezo as festas de vocês, eu desprezo as assembleias solenes. Assembleias solenes são cultos. Eu desprezo os cultos de vocês e não tenho prazer. Palavras duras. Mas ele não para aí, ele diz assim, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Deus dizendo agora o seguinte, até as ofertas de vocês, que são entregues, mas com fruto de injustiça, eu não tenho prazer em receber essa oferta. A oferta não apaga a injustiça praticada. Deus não pode ser comprado. Não importa o quanto eu dê, o que importa é se eu estou dando de coração e meu coração está reto diante do Senhor, se há justiça e integridade na vida daqueles que temem a Ele. Afasta de mim, versículo 23,
afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Não adianta entoar louvores, não adianta celebrar com cânticos. Se há injustiça, o cântico de vocês chega aos meus ouvidos de uma maneira muito ruim, porque eu não vou ouvir as melodias de vocês. Antes, o que eu quero, o que eu espero, Deus falando, que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Os cultos de adoração a Deus são extremamente importantes no processo de adoração. A oferta é muito importante como forma de generosidade, de devoção e de confiança de que Deus supre a vida do seu povo. Os cânticos de adoração é uma forma de expressarmos a nossa alegria em estar na presença do Senhor e nosso amor por Ele. Mas tudo isso precisa ser alinhado com uma vida de justiça, uma vida justa. E Deus usa esse profeta para trazer essa palavra sobre justiça. E o que é justiça para você? Qual o seu conceito de justiça? Como você tem aplicado o juízo nas suas relações? Você poderia dizer em oração nessa noite para Deus: Deus, eu tenho sido um homem justo, eu tenho sido uma mulher justa. Eu tenho avaliado as circunstâncias do meu dia a dia e eu tenho aplicado a justiça do Senhor. E o meu juízo tem sido juízo de justiça. Eu tenho demonstrado o amor, a compaixão, a correção, a disciplina, de maneira igual. Eu tenho analisado as circunstâncias de forma equilibrada. Justiça. Como praticar justiça? Eu, ao estudar esse texto essa semana, para preparar a nossa mensagem, eu pensei sobre qual é o padrão de justiça que eu preciso ter para me conduzir durante a minha vida. E poder compartilhar com vocês aqui qual o padrão de justiça que nós devemos estabelecer para que as nossas ações, os nossos juízos, sejam executados em consonância com o evangelho que cremos. E não tinha como eu não colocar como paradigma, como modelo de justiça, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conceito de justiça, para mim, está presente na pessoa de Jesus, o justo. Jesus, o justo. Aquele que é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E olhando para Jesus, eu levantei algumas perguntas em relação à justiça e ao juízo que ele promoveu durante o seu ministério, durante a sua caminhada, durante o período em que ele acompanhou os seus discípulos, os ensinando. O que seria justo se nós pegássemos uma pessoa em flagrante adultério? O que seria justo? Para a lei, o justo era apedrejar. Para Jesus, o que foi justo? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, certa vez, foi questionado de maneira indireta, porque não tiveram coragem de falar abertamente com ele, falou para os seus discípulos, que Jesus estava agindo de maneira inadequada, errada, porque ele se assentava na mesa para comer com pessoas de má fama, pessoas de comportamento inadequados, comportamento errados. E nesse conceito de pecadores e publicanos, você pode pôr várias palavras que definem o pecado humano.
E o que foi justo para Jesus diante desta palavra de acusação? Jesus virou e disse: são os pecadores que precisam de mim, são os doentes que precisam de cura. E quando ele disse que eram os doentes que precisavam de cura, ele não estava dizendo que os fariseus não eram doentes, ele estava dizendo que os fariseus eram doentes, que não sabiam que estavam doentes, enquanto os outros pecadores e publicanos eram doentes que sabiam que estavam doentes. Como agir diante do pedido de alguém que usa a sua posição como instrumento de violência? Jesus foi procurado por um coronel, e naquela época, essas pessoas de patentes mantinham a ordem com muita violência. E ele foi procurado porque a filha estava à beira da morte. Ele poderia dizer: não, se é um homem violento, sofre as consequências. Talvez seria justiça, juízo. Mas Jesus, ele vai até a casa e tem compaixão até mesmo de alguém que nós poderíamos não ter compaixão. O fato é que, por mais que aquele homem representasse um personagem que reproduz a violência, Jesus Cristo jamais se assemelharia a esse tipo de comportamento. Por isso Jesus teve compaixão e entendeu ser justo e correto, ajudar até mesmo aquele que através da sua posição cometia atos que deveriam ser reprimidos. Justiça. Jesus, quando alguns homens estavam doentes e foram até ele para curar, para pedir cura, mesmo sabendo que provavelmente nenhum, e como aconteceu, apenas um, retornou para lhe agradecer, ele não deixou de curá-los. Ele não baseou a sua ação de justiça, dizendo assim: não, tá bom, eu vou curar vocês, mas vocês têm que voltar todos aqui depois, tá bom? Não. A justiça que emana de Cristo não é uma justiça que depende da reação ou da ação do outro, porque Ele é justo em si. Justiça, para nós, precisa ser firmada em quem Cristo é, porque nós viveremos em circunstâncias e situações de injustiça, mas mesmo assim, precisamos agir e viver de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, pior do que sofrer a injustiça, você pode ter certeza, é você praticar a injustiça. Porque no dia em que nós formos chamados pelo nosso Senhor, à sua presença, nós poderemos nos alegrar com Ele, dizendo: Senhor, eu me dediquei a viver a justiça do Senhor em todas as minhas relações, por mais difíceis que elas foram, por mais difícil que tenha sido, eu procurei viver de acordo com o seu Evangelho. Que vivamos a justiça, que o juízo corra como as águas entre nós, e a justiça como um ribeiro perene. Faça a justiça, viva a justiça. Faça isso no seu relacionamento conjugal, faça isso na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos da igreja, com as pessoas que moram ao redor da sua casa, com seus colegas de trabalho, com as pessoas com as quais você convive, que você seja o exemplo de quem vive a justiça de Deus. No mundo injusto, os valores do reino são mostrados quando a igreja, quando o povo que teme a Deus, não se adequa, não coaduna com as injustiças do mundo, mas vive a justiça que procede de Deus. E que Deus assim nos ajude para a glória, louvor e honra do nome dEle. Amém? Eu queria ter um tempo de oração com vocês. Queria pedir para você fechar os seus olhos. E quero pedir para que você tenha o seu tempo de oração. O culto, a oferta, os cânticos são muito bonitos. Mas não é somente a estética que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração reto, um coração quebrantado. Um coração de homens e mulheres que reconhecem o seu pecado
e querem viver a justiça divina. Coloque diante de Deus o seu coração, e se você tem agido com injustiça, em algum momento, se você tem julgado precipitadamente, se você tem tomado partido por causa da sua relação e não por causa do acontecimento, coloca isso diante de Deus nesta noite e peça para que Deus te ajude a viver a justiça, que seus juízos sejam juízos corretos. Quando você estiver no meio do problema, no meio da situação de pressão, de adversidade, que Deus te dê por meio do seu Espírito a tranquilidade necessária para você agir de forma justa. Fale com Deus. Senhor eterno, eu acredito que a maioria dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nessa noite já sofreram alguma forma de injustiça. Talvez foram incompreendidos, perseguidos. A injustiça, ela se manifesta nesse mundo caído. Mas firmados nos valores do Teu reino, Pai, nós queremos declarar que, por mais que saibamos que ela se manifesta, nós queremos pedir que ela não seja manifesta através das nossas palavras e das nossas ações. Que nós possamos viver de maneira justa, Deus. Que o juízo corra como a água, que a justiça seja como um ribeiro perene. Que possamos viver de maneira que agrade ao Senhor, que possamos buscar o Senhor e viver, que possamos buscar o Senhor e que a nossa vida seja uma vida de alegria, de gratidão, em que venhamos bendizer o Teu nome, mesmo em meio às dificuldades. Que os nossos cultos solenes, que as nossas festas de gratidão e alegria, que o abrir dos nossos lábios para entoar cânticos, que a consagração da nossa oferta seja uma expressão de homens e mulheres que vivam justamente diante do Senhor, Deus. Sabemos que somos pecadores, que somos falhos, limitados, que erramos, mas, Senhor, não nos deixe ter um coração endurecido, não permita que a cegueira nos domine, que vejamos de maneira clara quando estivermos errados, quando pecarmos contra o Senhor, quando estivermos em ações que prejudicam o outro, que ofende, que machuca, que explora. Senhor eterno, tem compaixão de nós. E que possamos assim, ó Deus, mostrar que nós não vivemos de acordo com o princípio deste mundo, vivemos de acordo com os valores do Teu reino. Portanto, venha sobre nós, sopra o Seu vento, o vento do Seu Espírito sobre as nossas vidas, e que possamos prosseguir firmado com os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vivendo assim, conforme Ele, o justo. Em nome de quem nós oramos? Amém.